Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Japinha no Japão. Hoje é dia 24 de janeiro de 2023, terça-feira. A frente fria chegou no Japão e faz mais de 10 anos que não faz tanto frio. A mínima de hoje foi de 2 graus, e a máxima foi de 11 graus. A temperatura agora está com 11 graus, agora são 16 horas e 37 minutos. A alvorada de hoje foi às 6 horas e 46 minutos, e o crepúsculo será às 16 horas e 58 minutos. O dia durará 10 horas e 12 minutos. Sejam bem-vindos na rotina 376. Eu sou o Japinha, moro há mais de 30 anos com a minha família no Japão, a senhora Japinha e 2 filhos. Sou japonês nascido no Japão, imigrei quando bebê ao Brasil, e depois de me casar resolvi voltar ao Japão para trabalhar. Trabalho na mesma empresa desde que cheguei aqui, sou funcionário efetivo da empresa. Resolvi criar este canal para contar um pouco do cotidiano japonês. Vou falar sobre curiosidades e notícias do Japão. Se alguém tiver perguntas, escreva nos comentários, terei o maior prazer em responder. Se você gostou do canal, se inscreva. O canal é grátis e sem compromisso. Está nevando lá fora, e como eu estava dizendo, chegou uma frente fria de 10 anos hoje, a temperatura está baixando muito. Para se ter uma ideia, quando entrei no carro lá fora estava 11 graus, depois de 15 minutos, quando cheguei em casa a temperatura estava com 5 graus. Espero que não caia muita neve, senão amanhã cedo vai ficar ruim, pelo menos estou com pneu de neve, mas se congelar a pista não adiantará nada. Falando em pneu, você já teve a amarga experiência de furar o pneu? No Japão há 180 mil casos de pneu furado por ano. E hoje em dia existem kits de reparo de pneu à venda em lojas de acessórios de carros. Mas estes kits de reparo podem levar a um grande problema para o futuro, e poderá lhe dar um grande prejuízo. Vou explicar hoje a diferença entre reparo interno e reparo externo de furos que acredito que aí no Brasil poderá ser útil também. Segundo a JAF, entidade que presta socorro de automóveis, uma espécie de automóvel clube do Japão, cerca de 18,6% das chamadas anuais são por furos de pneus, pneu estourado e falta de pressão de ar. Colocando em números, são cerca de 401.290 veículos, no ano de 2021, entre automóveis e motos. São mais de 1.000 casos por dia, significando que alguém está pedindo socorro neste instante momento, em algum lugar do Japão, e a JAF está sendo solicitado. Como você pode ver por esses números, os furos de pneus são um dos problemas que não podem ser evitados, por mais que a manutenção seja feita periodicamente. Muitos desses problemas são causados por um objeto caído na pista, e acaba entrando no pneu, causando o furo, e o esvaziamento de ar. No entanto, o reparo de furos em pneus sem câmara não é tão difícil, se você usar um kit de reparo de furos que pode ser comprado em uma loja de autopeças. Neste caso, trata-se de um tipo chamado reparo externo, em que o material de reparo é conduzido de fora do pneu, mas existe outro método de reparo de furo chamado reparo interno. Muita gente desconhece que tem 2 tipos de reparos. Em postos de gasolina, por exemplo, eles fazem o reparo externo, o mesmo do kit. Já em lojas especializadas em pneus, é utilizado o reparo interno. Vou explicar a diferença. Primeiro sobre o reparo externo. Antes de usar o kit, precisamos procurar o objeto que causou o furo. Normalmente são objetos de metal pontiagudo, um prego ou um parafuso, por exemplo. Então precisamos retirar este objeto. Depois de retirado, utilizamos o kit de reparos. Ela serve basicamente para tapar o buraco. O problema maior deste tipo de kit é de não poder ver o quanto estragou a parte interna do pneu. Portanto, deve-se considerar que este tipo de reparo é um quebra-galho até chegar num borracheiro competente.
Este tipo de reparo é utilizado também pela JAF, ou pelo posto de gasolina. Se caso você for obrigado a fazer este tipo de reparo de emergência, não se esqueça de ir a uma loja de pneus para fazer o reparo definitivo. Vantagem do reparo externo. O reparo pode ser feito sem remover o pneu da roda, de modo que o tempo de reparo pode ser reduzido, e os custos de mão de obra podem ser bem baixos. Agora vamos falar da desvantagem do outro método. Como a roda terá que ser removida do veículo, e a roda deverá ser desmontada, o tempo de reparo é longo, e o custo da mão de obra é mais alto. E ainda, utilizam ferramentas especiais, e para desmontar a roda teria que ser feita por um profissional. Não é impossível para um indivíduo fazer isso, mas ele, além de ter as ferramentas próprias, precisaria de um bom conhecimento sobre pneus. Afinal, o que é reparo interno? Reparos internos são mais seguros. No entanto, é muito difícil fazer na própria garagem, então deixe isso para os profissionais. Desvantagem é tempo e custo. O reparo interno consiste em remover o pneu da roda, tapar o furo por dentro e colocar um remendo na superfície interna do pneu. Neste caso é possível verificar se há danos no interior do pneu no momento do reparo, que é feito principalmente em lojas especializadas em pneus e oficinas automotivas. Como o furo e a superfície interna do pneu são reparados com o remendo, não há necessidade de se preocupar com vazamento de ar após o reparo, além de ser altamente durável. Claro, não há perigo nenhum em andar em alta velocidade. Então lembre-se que o reparo externo é apenas o quebra-galho, para dar tempo para você chegar a um borracheiro e solicitar o reparo interno do pneu, assim você poderá dirigir com segurança nas estradas. Existem também locais onde os furos não podem ser reparados. Reparar danos nas laterais é muito perigoso. Mesmo na superfície da banda de rodagem, se o dano exceder 10 mm de diâmetro, infelizmente não poderá ser reparado, portanto o pneu precisará ser substituído. Aliás, na maioria dos furos, a superfície da banda de rodagem, que é a parte em contato com o solo, quase sempre é perfurada, mas em casos raros a parede lateral do pneu pode ser danificado. Este é o caso quando a parede lateral roça no canto do meio-fio. Nesse caso, por menor que seja o furo, ele não pode ser consertado. Isso ocorre porque a parede lateral se deforma muito durante a condução, e mesmo que um remendo seja aplicado, ele soltará com o tempo. Além disso, se houver um corte ou uma grande rachadura na parede lateral, poderá até ser multado, portanto, cuidado. Mesmo que haja um furo na superfície da banda de rodagem, o limite de reparo é de até cerca de 10 mm de diâmetro. Se ultrapassar, o pneu terá de ser substituído. Se sentir o pneu murcho, procure um lugar seguro para parar imediatamente. Quando você tiver um pneu furado, não insista em continuar a dirigir, e substitua por um pneu step, o mais rápido possível. Portanto, verifique sempre a pressão do step está correto. Eu já tive a experiência de estourar o pneu na estrada, estava a uns 120 por hora na rodovia dos Bandeirantes, e o pneu traseiro esquerdo simplesmente estourou. Como era pneu radial de banda larga, não cheguei a perder o controle do carro, e por sorte não havia nenhum carro atrás de mim, e consegui levar o carro para acostamento. No dia seguinte fui ao borracheiro para ver a situação do pneu que estourou, a lateral estava com um buraco enorme e as lonas internas estavam todo despedaçados. Inclusive as cintas de aço também estavam à mostra. O borracheiro me disse que eu estava com muita sorte de não ter capotado com o carro, pois muitas vezes o pneu se solta da roda, e o carro poderia perder o controle. Já disse em outras matérias sobre pneus, o único local que tem contato com o piso no carro é os pneus, ele que faz o carro se mover, e é ele que faz parar.
Então ter um cuidado especial nas 4 rodas que pisa no chão é muito importante para quem dirige e para os passageiros. So hard on you, trying to love with knuckles white, just to grasp at words last night, fearing a broken promise, being honest, where's the proof? Fill my old skin with no truth. Snow will bury last night. I hope you're doing alright. It's snow that buries last night. I hope. Praying you can manage if I damage us again. Open eyes and say amen. I just want you back here. I'm a selfish kiss goodbye. God is in the falling sky. Snow will bury last night. I hope you're doing alright. It's snow that buries last night. I hope. I'm back in the memory, tearing at the seams, wishing I could wear it and let you be. And snow will bury last night. I hope you're doing alright. And snow that buries last night. I can tell, I can see something's going on. You can tell, I can see we just don't belong. Something's on my mind, wish we could rewind. Something's